Seja bem-vindo à 160ª aula do curso de progressões do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: o lado de um triângulo equilátero mede A. Unindo os pontos médios de seus lados, obtemos um novo triângulo equilátero. Unindo os pontos médios de um novo triângulo, obtemos outro, e assim por diante. Determine a soma de todas as áreas dos triângulos assim obtidos. Bom, gente, o exercício aqui, nos dá esse enunciado, nos dá o triângulo e nos dá a área, né, do primeiro triângulo equilátero. Tá? Essa aqui, é a área desse primeiro triângulo cujo lado mede A. A área aqui, é A ao quadrado vezes A esquadro de 3 sobre 4. Agora, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeira coisa que a gente vai fazer, primeira coisa que a gente tem, é isso aqui, A gente tem um primeiro triângulo. Desse primeiro triângulo se tirou os pontos médios e se ligou eles e se formou esse outro triângulo equilátero. E lembre-se, triângulo equilátero é o triângulo que tem o quê? Os três lados iguais. Os três lados possuem a mesma medida. Então, pegou os pontos médios do primeiro triângulo, fez o segundo. Pegou os pontos médios do segundo, fez o terceiro. Pegou os pontos médios do terceiro, fez o quarto. E assim foi. Agora, o exercício pede para dar o quê? A soma de todas as áreas. Agora, antes da soma de todas as áreas, o que a gente precisa? A gente precisa achar a razão dessas áreas. Por quê? Porque o que nós temos aqui, gente, é uma progressão geométrica. A área do primeiro triângulo é o primeiro termo da progressão geométrica. A área do segundo triângulo é o segundo termo da progressão geométrica. A área do terceiro triângulo é o terceiro termo. A área do quarto é o quarto termo. A área do quinto triângulo vai ser o quê? O quinto termo da progressão geométrica. Então, o que a gente precisa saber agora? A razão. E para achar a razão, a gente vai fazer o seguinte, O primeiro triângulo equilátero tem lados de medida A. O segundo triângulo é o quê? Ele foi resultado, ele surgiu, né, dos pontos médios do primeiro triângulo. Então, o que ele é? Ele é metade do primeiro triângulo. Então, se o primeiro triângulo tem lados de medida A, o segundo vai ter medida o quê? A sobre 2. O terceiro triângulo, ele é metade do segundo. Então, ele vai ter o quê? Lados A sobre 4. Com isso, a gente tem que a área do primeiro triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Portanto, A vezes A dividido por 2. Então, A vezes A ao quadrado. Então, vou ter A ao quadrado sobre 2. Agora, observe. Essa fórmula aqui, que serve para calcular a área de um triângulo qualquer, ou de qualquer triângulo, a gente vai usar simplesmente, não é para definir a área em si, né? Mas sim para achar o que? A razão entre as áreas, a razão entre os lados da progressão geométrica. Por quê? A área já foi dada do triângulo maior no enunciado. E observe, aqui a gente não vai ter essa área, né? Que a gente tem aqui, ao quadrado sobre 2. Mas o que a gente está fazendo utilizando essa fórmula aqui, que é a fórmula padrão para calcular a área de triângulos? A gente simplesmente está o quê? Estipulando aqui um valor com relação aos lados do triângulo para assim obter a razão. Então, prosseguindo. Vou fazer o mesmo para o segundo triângulo. Então, vamos ter A sobre 2 vezes A sobre 2 dividido por 2. Isso vai dar o quê? A ao quadrado sobre 4 dividido por 2. Isso é o mesmo que A ao quadrado sobre 4 dividido por 2 sobre 1. Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma fração. O que ocorre quando eu tenho uma fração dividindo o valor? A fração ela passa para cima, invertida e multiplicando. Ou seja, o numerador da fração vira denominador, o denominador vira numerador e ela passa a multiplicar o valor que antes já estava dividindo. Então, vamos ter A ao quadrado vezes 1, que vai dar ao quadrado, e 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, vamos ter A ao quadrado sobre 8. Então, essa aqui seria a área desse segundo triângulo. Agora, com esses valores, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma progressão geométrica que está relacionando agora a área com relação ao lado, né? E o que eu vou fazer? Eu vou usar esses dois termos, que é o quê? Que seria a área do primeiro triângulo e a área do segundo, para determinar o que? Determinar a razão.
Porque a razão ela é sempre o quociente, ou seja, a divisão de um termo pelo termo que o antecede. Então eu vou dividir, ó, o que seria a área do segundo triângulo pelo que seria a área do primeiro. Então eu vou ter a ao quadrado sobre 8 dividido por a ao quadrado sobre 2. Agora, propriedade de divisão com fração. Numerador vai virar denominador, denominador vai virar numerador, e a minha fração agora vai multiplicar o valor que antes já estava dividindo. Então, eu vou ter a ao quadrado vezes 2, vai dar 2 ao quadrado, 8 vezes a ao quadrado, 8 ao quadrado. Ao quadrado dividido por a ao quadrado, 1, então vai ficar o quê? 2 sobre 8, ou 2 oitavos. Dividindo em cima e embaixo por 2, que ambos são múltiplos de 2, eu vou ter o quê? 2 por 2, 1, 8 dividido por 2 por 4. Então, tem que a razão o quê? É 1/4. Achei a razão. Agora sim, ó, eu vou me voltar para esse triângulo aqui que foi dado no início, aqui no enunciado, e para essa área aqui que foi dada. Por quê? Porque essa área aqui é o primeiro termo da progressão geométrica real. O que eu fiz antes, usando a forma da área para um triângulo qualquer, que se vocês aí lembram da aula de teorema da área do curso de trigonometria, vocês devem se lembrar daquela forma, foi simplesmente para ter o quê? Uma área relacionada aos lados, para assim conseguir estipular a razão da progressão geométrica. Com a razão, agora eu vou aplicar o quê? A fórmula das somas dos termos de uma progressão geométrica, que diz o quê? Que sempre que eu tiver uma razão, ó, menor que 1 e maior que menos 1, eu vou usar essa fórmula aqui, que diz o quê? A soma dos termos de uma progressão geométrica infinita vai ser igual ao quê? Ao primeiro termo vezes menos 1 dividido pela razão menos 1. Logo, eu vou ter a ao quadrado vezes a esquadra de 3 sobre 4 vezes menos 1 dividido por 1/4 menos 1. Agora 1/4 menos 1 vai dar o quê? Menos 3/4. Por quê? MMC aqui vai ser 4. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 4 vezes menos 1, menos 4. 1 menos 4, menos 3. Então, menos 3/4. Então, eu vou ter menos 1 sobre menos 3/4. Aplicando a propriedade de divisão com fração, o que vai ocorrer com o nosso menos 3/4? Vai passar para cima invertido multiplicando. Então, vai ficar o quê? Numerador vai virar denominador, denominador vai virar numerador, e a fração vai passar a multiplicar o valor que antes estava dividindo. Então, vou ter menos 4 terços vezes menos 1 sobre 1. Menos 1 sobre 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 4 terços dá mais 4 terços. Então, vou ter a ao quadrado vezes a esquadra de 3 sobre 4 vezes 4 terços. Isso vai dar 4 ao quadrado vezes a esquadra de 3 dividido por 4 vezes 3. Agora, tem um 4 em cima, tem um 4 embaixo, 4 dividido por 4, 1. Então, vai sobrar o quê? A ao quadrado vezes a esquadra de 3 sobre 3. Por quê? 1 vezes a ao quadrado vezes a esquadra de 3 vai dar o quê? 1. Não vai dar 1. Desculpe. Vai dar a ao quadrado vezes a esquadra de 3. Então vai ficar com a ao quadrado vezes a esquadra de 3 sobre 3. Essa aqui, ó, é a área, é a soma das áreas dos triângulos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.